Dia Globo, com Jorge Luiz. Recebendo, minha gente amiga, ninguém mais, ninguém menos do que uma profissional de uma área importantíssima, a neurologia, né? Será com toda certeza na área da medicina, a profissão do futuro, o setor, né, da medicina do futuro, neurologia. Porque a cada tempo que passa, o homem mais e mais abandona o uso muscular para usar a cabeça, usar a mente, usar a criatividade, a inventividade. E em todo o mundo, 1 em cada 6 pessoas sofrerá um AVC, acidente vascular cerebral, ao longo da vida. Nem crianças estão livres de ter um AVC. Mas por que isso acontece? É a pergunta que todos fazem. O que é exatamente o AVC? Para conversar com a gente sobre o assunto, estou recebendo aqui a doutora Simone Amorim, que é neurologista infantil. Doutora Simone, bom dia. Bom dia, Jorge Luiz. Bom dia, ouvintes da Rádio Globo. É um prazer estar aqui com vocês. Doutora Simone, a senhora sabe muito bem que este é um assunto que ainda assusta um pouco as pessoas, a questão do AVC, né? Do perder os movimentos, apesar de tantas pessoas observarmos aí pelas ruas, né? Terem sido vítimas do acidente vascular cerebral. Na verdade e em verdade, poucas pessoas sabem o que é o AVC. Por favor, explica pra gente. O AVC significa acidente vascular cerebral. Ele é comumente conhecido como derrame cerebral. Ele acontece de uma forma aguda, súbita, e ele acontece por causa da interrupção do fluxo de sangue para alguma área do cérebro. Ou seja, o cérebro deixa de receber sangue em alguma área, por trombose, por alguma interrupção na artéria, nos vasos cerebrais. É verdade, doutora, que as crianças também podem ter um AVC? É verdade, o AVC ele pode acometer qualquer faixa etária, desde bebês recém-nascidos até as pessoas mais idosas, passando por todas as idades. Gente, estou conversando aqui com a doutora Simone Amorim. O assunto, o destaque é a AVC, acidente vascular cerebral. E por que isso acontece, doutora? As causas, elas são diferentes, né? Na faixa etária pediátrica, principalmente nos bebês, é comum por alguma infecção materna, infecção do próprio bebê logo após que ele nasce, como as meningites e outras. E na faixa etária de crianças maiores, nós temos algumas condições, como anemia falciforme, que é uma anemia que causa uma predisposição a aparecer os AVCs, porque a forma das hemácias, dos glóbulos vermelhos dessas crianças é diferente. E também aquelas crianças com problemas de coração, com as cardiopatias congênitas. Então, essas cardiopatias, essas malformações cardíacas também predispõem o AVC. Essas são as causas mais comuns em crianças. No adulto, são aquelas causas que nós já conhecemos, a obesidade, o diabetes, a hipercolesterolemia, que é o colesterol alto, triglicerídeos altos, o diabetes descompensado, é a pessoa não levar uma vida mais sedentária, né? Não praticar exercícios físicos, então isso predispõe o AVC. Doutora Simone, o que a gente pode fazer então, ao longo da vida, para evitar o AVC? Em crianças não tem muito o que se fazer para evitar, né? O importante é o médico que acompanha a criança estar atento à fraqueza de um lado do corpo. Isso muitas vezes vai ser visto só depois de 6 meses de idade. Então, principalmente fraqueza de um lado do corpo, essa criança tem a dificuldade de trabalhar os dois lados de uma forma igual. Então, é importante o pediatra estar atento para encaminhar para o neurologista infantil. No caso das crianças com anemia falciforme, é importante a realização do exame, que é um exame que chama Doppler transcraniano, que é um exame preventivo. Ele vai acompanhar essa criança ao longo do tempo e vai ver aquelas que têm mais predisposição a desenvolver o AVC e poder tratar de forma adequada. Na vida adulta, é importante manter os níveis de colesterol adequados, manter a glicemia adequada, quer dizer, o açúcar no sangue, o diabetes sob controle, praticar exercícios físicos regularmente. Com isso, a gente vai evitar a liberação de trombos, a formação de placa de ateromas na parede das artérias. A gente vai prevenir o entupimento dessas artérias. Muito bem. Doutora Simone, a pessoa que teve um AVC tem como ficar totalmente curada ou ter uma outra sequela? É uma realidade? É inevitável? Não, o AVC ele não tem cura. Uma vez ele ocorrido, aquelas células elas foram lesadas, né?
Na criança, a criança tem o que a gente chama de uma plasticidade neuronal, uma facilidade maior dos neurônios, das células cerebrais que ficaram, assumir a função daquelas que foram danificadas, que foram lesadas. Mas o quanto, quando isso vai acontecer, depende do estímulo e da reabilitação que essa criança vai ter ao longo do tempo. Na vida adulta também não tem cura, é a mesma coisa. Esse paciente vai precisar entrar no processo de reabilitação. O AVC, na grande maioria dos casos, deixa sequelas sim. E sequelas motoras que podem ir de leves até muito graves. Muito bem. Conversei, meus amigos e minhas amigas, com a doutora Simone Amorim, a quem agradeço pela entrevista e tenho certeza foi bastante esclarecedora e chamando a atenção principalmente para aqueles sedentários, né? Aqueles que têm uma alimentação irregular, aqueles que não praticam exercícios. Tá na hora, viu? Ainda há tempo. Vamos lá. Obrigado, doutora Simone. Obrigada, Jorge Luiz. Foi um prazer falar para todos vocês. Bom, vamos em frente, né? Vamos lá. Raça Negra!